Bem-vindo ao canal Velocidade Total. Aqui é o lugar onde a paixão pela velocidade se encontra com a emoção das pistas. Se você é um entusiasta de carros, motos, corridas e tudo que envolve a adrenalina do mundo automobilístico, está no lugar certo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se tiver alguma sugestão ou pedido de conteúdo, deixe nos comentários. Então, vamos para o vídeo. O primeiro Nissan Skyline, GT-R, foi produzido, de 1969 a 1973. O Nissan GT-R teve seu início em 1969, com o lançamento do Skyline GT-R. Esta primeira geração do GT-R, conhecida como Hakosuka pelos fãs, apresentava um motor de 2.0 litros de 6 cilindros em linha com tecnologia de competição. Com uma potência de cerca de 160 cavalos, era considerado um carro esportivo muito potente para a época. O Hakosuka conquistou vários títulos em corridas de turismo no Japão, estabelecendo a reputação do GT-R como um veículo de alta performance. Em termos de design, o Hakosuka apresentava uma aparência robusta e agressiva. A carroceria de duas portas tinha linhas retas e uma grade frontal distintiva, com faróis circulares. O carro também tinha paralamas alargados, que abrigavam as rodas maiores e davam um visual mais esportivo. O motor do Hakosuka era um 6 cilindros em linha com 2.0 litros, conhecido como S20, que tem um belo ronco. Esse motor era derivado da tecnologia de competição da Nissan e tinha duplo comando de válvulas no cabeçote e 6 carburadores individuais. Com aproximadamente 160 cavalos de potência, o Hakosuka era bastante poderoso para sua época. O desempenho do Hakosuka era notável. Ele tinha uma transmissão manual de 5 velocidades e era equipado com tração traseira. A suspensão era ajustável, permitindo que os motoristas adaptassem o carro para diferentes condições de condução. O Hakosuka era conhecido por sua agilidade, estabilidade e capacidade de aderência, tornando um carro esportivo competitivo nas pistas de corrida. O Skyline GT-R Hakosuka também se destacou nas corridas de turismo. Em 1971, ele conquistou o título no Campeonato Japonês de Carros de Turismo, JTCC, estabelecendo a reputação do GT-R como um veículo de alto desempenho. Hoje em dia, o Hakosuka é um carro clássico muito procurado por colecionadores e entusiastas do GT-R. Sua aparência distintiva e seu legado nas pistas de corrida o tornam uma peça de valor histórico no mundo dos automóveis. Aqueles que têm a sorte de possuir um Hakosuka têm um verdadeiro tesouro automotivo em suas mãos. A segunda geração do Skyline foi produzida, de 1973 a 1977. A segunda geração do GT-R, também conhecida como Camry, foi lançada em 1973. Esta versão apresentava um design mais moderno e elegante, com linhas suaves e arredondadas. O motor de 6 cilindros em linha foi atualizado para 2.6 litros, aumentando a potência para aproximadamente 200 cavalos. No entanto, devido à crise do petróleo e às regulamentações de emissões mais rigorosas, a produção do Skyline GT-R foi interrompida em 1977. O Skyline GT-R Camry foi um grande salto em relação à geração anterior em termos de design e tecnologia. Em comparação com o Hakosuka, o Camry apresentava linhas mais suaves e curvas, seguindo a tendência dos carros da década de 1970. A carroceria do Camry era maior e mais espaçosa, com um perfil elegante e aerodinâmico. Os faróis retangulares e a grade frontal ampla davam ao carro uma aparência distintiva. Os paralamas traseiros eram alargados, destacando ainda mais o visual esportivo do veículo. No que diz respeito ao desempenho, o Camry GT-R estava equipado com um motor de 6 cilindros em linha com 2.8 litros, conhecido como L28. Esse motor possuía injeção de combustível, o que melhorava a eficiência e o desempenho em relação ao modelo anterior. A potência variava de cerca de 150 a 160 cavalos, dependendo da versão e das regulamentações específicas de emissões. O Camry GT-R tinha tração traseira e vinha com uma transmissão manual de 5 velocidades.
O carro também possuía uma suspensão aprimorada, o que melhorava a dirigibilidade e a estabilidade nas curvas. O sistema de freios também foi aprimorado para lidar com o aumento de potência. Infelizmente, a produção do Camry GTR foi interrompida em 1977, principalmente devido a mudanças nas regulamentações de emissões e à crise do petróleo. Essa interrupção tornou o Camry GTR um carro relativamente raro e altamente cobiçado pelos colecionadores de automóveis. Hoje, o Camry GTR é considerado um ícone da era dourada dos carros esportivos japoneses e é altamente valorizado entre os entusiastas. Sua combinação única de design elegante e desempenho sólido torna um dos modelos mais desejados na história do Nissan GT-R. A terceira geração do GT-R foi, de 1989 a 2002. Após um hiato de mais de uma década, a Nissan reviveu o GT-R em 1989 com o lançamento da terceira geração, conhecida como R32. Este modelo foi um avanço significativo em termos de tecnologia e desempenho. O motor RB26D ETT, um 6 cilindros em linha com 2 turbocompressores, produzia cerca de 280 cavalos de potência. O R32 GTR foi um sucesso imediato nas corridas, conquistando 4 títulos consecutivos no Campeonato Japonês de Carros de Turismo, JTCC. Em termos de design, o R32 GTR apresentava linhas mais arredondadas e suaves em comparação com as gerações anteriores. A carroceria de 4 portas tinha uma aparência aerodinâmica, com destaque para o spoiler traseiro distintivo. Sob o capô, o R32 GTR foi equipado com o lendário motor RB26D ITT. Este motor foi uma verdadeira obra-prima da engenharia automotiva, fornecendo potência e torque de forma impressionante. Com uma potência oficialmente limitada a 280 cavalos de potência, para se adequar a um acordo de autorregulação entre os fabricantes japoneses na época, acredita-se que o RB26 era capaz de gerar mais potência do que o divulgado. Uma das características notáveis do R32 GTR era seu sistema de tração integral eletrônico avançado, conhecido como ATESA ETS. Esse sistema monitorava constantemente a aderência das rodas e distribuía o torque de forma inteligente para maximizar a tração em todas as condições de direção. Combinado com um diferencial de deslizamento limitado, LSD, na traseira, o R32 GTR oferecia uma incrível capacidade de aderência e estabilidade. O R32 GTR foi um verdadeiro sucesso nas pistas de corrida. Ele dominou o Campeonato Japonês de Carros de Turismo, JTCC, conquistando o título por 4 anos consecutivos, de 1990 a 1993. O sucesso do R32 GTR em corridas e sua reputação como um carro de alta performance levaram a um aumento significativo de popularidade e a um culto de seguidores ao redor do mundo. A quarta geração, conhecida como R33, foi lançada em 1995. O R33 GTR apresentava aprimoramentos no chassi, suspensão e aerodinâmica em relação ao seu antecessor. O motor RB26D ETT foi mantido, mas várias melhorias foram feitas para aumentar a potência. Uma versão aprimorada chamada GTR V-Spec foi lançada, oferecendo um diferencial ativo e outras melhorias de desempenho. Lançado em 1995, é a terceira geração do lendário modelo GTR e representa uma evolução significativa em relação ao seu antecessor, o R32. Em termos de design, o R33 GTR apresentava uma aparência mais arredondada e aerodinâmica em comparação com o R32. Sua carroceria de 2 portas tinha linhas suaves e fluidas, com faróis integrados e uma grade frontal mais larga. O spoiler traseiro era mais discreto, mas ainda contribuía para a aerodinâmica do carro. Sob o capô, o R33 GTR trazia o renomado motor RB26D ETT, o mesmo da geração anterior, que tem um belo ronco.
Esse motor era conhecido por sua robustez e capacidade de lidar com modificações para alcançar potências impressionantes. Na versão de fábrica, o R33 GTR tinha uma potência oficialmente limitada a 280 cavalos de potência, em conformidade com um acordo de autorregulação entre os fabricantes japoneses na época. No entanto, acredita-se que o motor seja capaz de produzir mais potência do que o divulgado. O R33 GTR também introduziu avanços em termos de tecnologia e desempenho. Ele contava com um sistema de tração integral eletrônico chamado Atesa ETS Pro, que distribuía o torque entre as rodas dianteiras e traseiras de forma inteligente, proporcionando uma excelente aderência e estabilidade. Embora o R33 GTR não tenha obtido tantos sucessos em competições automobilísticas quanto seu antecessor, o R32, ele ainda era um carro extremamente capaz nas pistas. Participou de várias competições de turismo no Japão e em outros lugares, destacando-se pela sua velocidade e manuseio. Embora não tenha aparecido no filme Velozes e Furiosos como um carro principal, o R33 GTR teve presença em alguns dos filmes da franquia, principalmente como um carro de fundo em cenas de corrida. Hoje em dia, o R33 GTR é altamente valorizado entre os entusiastas de carros esportivos e colecionadores. Sua combinação de desempenho impressionante, design distintivo e exclusividade o torna um modelo muito procurado. É uma peça icônica da história do Nissan GT-R e uma representação do legado duradouro da série GT-R. Em 1999, a quinta geração do GT-R, conhecida como R34, foi lançada. O R34 GT-R era um aperfeiçoamento do R33, com melhorias significativas em termos de rigidez estrutural, aerodinâmica e potência. O motor RB26DE-TT foi novamente aprimorado. O R34 GT-R tornou-se um ícone da cultura automotiva, aparecendo em filmes e videogames, como o famoso jogo de corrida Gran Turismo. Em termos de design, o R34 GTR apresentava uma aparência mais agressiva e angular em comparação com as gerações anteriores. A carroceria tinha linhas afiadas e aerodinâmicas, com uma frente mais pronunciada e faróis de formato característico. O spoiler traseiro integrado e as lanternas traseiras em formato de círculo também eram traços distintivos do R34. O R34 GTR também trouxe avanços tecnológicos significativos. Ele contava com um sistema de tração integral avançado chamado Atesa ETS Pro, que permitia ao motorista escolher diferentes modos de direção para otimizar a tração em várias condições. Além disso, o R34 GTR foi um dos primeiros carros a apresentar um sistema de monitoramento de desempenho em tempo real, que exibia informações como pressão do turbo, temperatura do óleo e dados de aceleração diretamente no painel. No filme Velozes e Furiosos, lançado em 2003, o personagem Brian, novamente interpretado por Paul Walker, retorna com o Nissan Skyline GT-R. Dessa vez, o carro foi personalizado com rodas exclusivas, suspensão rebaixada e modificações no motor para aumentar sua potência. A participação do R34 GTR no filme ajudou a elevar ainda mais seu status de ícone e aumentou sua popularidade em todo o mundo. O carro do personagem Brian se tornou um dos favoritos dos fãs da franquia Velozes e Furiosos e impulsionou a demanda pelo R34 GTR no mercado de carros usados. Devido à sua exclusividade, desempenho excepcional e associação com filmes de sucesso, o R34 GTR é altamente valorizado pelos entusiastas e colecionadores de carros esportivos. É considerado um dos modelos mais desejados da linha GT-R e um dos pilares da história do Nissan GT-R. O Nissan Skyline GT-R R34 não era proibido nos Estados Unidos devido a questões de desempenho ou segurança. Na verdade, o R34 não foi homologado para atender aos padrões de emissões e segurança exigidos pela Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos Estados Unidos e pela Agência de Proteção Ambiental. As regulamentações nos Estados Unidos são bastante rigorosas em relação aos veículos importados, especialmente em relação às emissões e aos sistemas de segurança.
R34 não foi submetido a testes e aprovações necessárias para ser vendido legalmente no mercado americano. Isso significa que não poderia ser registrado ou usado nas estradas dos Estados Unidos sem passar por um extenso processo de adequação às regulamentações locais. No entanto, houve algumas mudanças nas regulamentações nos Estados Unidos. Em 2020, o GTR R34, fabricado entre 1999 e 2002, se tornou elegível para importação sob a Lei de Veículos Motorizados Seguros e Limpos. Essa lei permite a importação de veículos com mais de 25 anos sem a necessidade de cumprir as regulamentações de segurança e emissões. Portanto, embora o R34 tenha sido proibido nos Estados Unidos por um tempo, atualmente é possível importar e registrar legalmente um exemplar com mais de 25 anos de idade, desde que cumpra os requisitos específicos da legislação de importação. O Nissan GT-R R35, muitas vezes apelidado de Godzilla, é um lendário carro esportivo que se tornou um ícone na indústria automobilística. Vamos mergulhar um pouco em sua história. O GT-R R35 foi lançado em dezembro de 2007 como a sexta geração do famoso GT-R da Nissan. Desde o seu lançamento, ele causou um grande impacto no mundo dos carros esportivos, oferecendo um desempenho extraordinário a um preço relativamente acessível. Sob o capô do GT-R R35, encontramos o poderoso motor VR38 DITT, V6 de 3.8 litros com 2 turbocompressores, desenvolvido pela divisão de motores da Nissan, a Nismo. Esse motor produz impressionantes 570 cavalos de potência e 63,3 kgfm de torque. Que são entregues às 4 rodas por meio de um sistema de tração integral e uma transmissão automática de dupla embreagem de 6 velocidades. Com essa potência, o GT-R R35 pode acelerar de 0 a 100 km por hora em menos de 3 segundos, uma façanha impressionante mesmo para os padrões dos carros esportivos de alto desempenho. Sua velocidade máxima é superior a 300 km por hora, o que o coloca em um clube seleto de supercarros capazes de atingir essa marca. Além do desempenho bruto, o GT-R R35 também apresenta uma série de tecnologias inovadoras para melhorar sua dirigibilidade e estabilidade em altas velocidades. Ele possui um sistema de tração integral chamado ATESA, ETS, herdado dos modelos anteriores. Também possui um sistema de suspensão adaptativa que se ajusta automaticamente às condições da estrada e ao estilo de condução. O design do GT-R R35 é uma combinação de elegância e agressividade. Sua carroceria aerodinâmica e musculosa possui linhas arrojadas e distintivas. No interior, o carro oferece um ambiente esportivo, com bancos de couro e alcântara, volante multifuncional e uma série de tecnologias de entretenimento e segurança. Ao longo dos anos, o GT-R R35 tem passado por melhorias e atualizações para manter-se competitivo em um mercado em constante evolução. Edições especiais foram lançadas,
como o GT-R Nismo, que possui ajustes de desempenho ainda mais aprimorados e um design exclusivo. O Nissan GT-R R35 Godzilla é mais do que apenas um carro esportivo. Ele representa a paixão e o compromisso da Nissan em criar um veículo que oferece um desempenho excepcional e uma experiência de condução emocionante. Com seu legado estabelecido, o GT-R R35 continuará a ser admirado e reverenciado por entusiastas de carros esportivos em todo o mundo. No mundo da preparação, muitos proprietários de GT-R R35 buscam extrair mais potência de seus motores. Isso pode ser feito por meio de ajustes no software do motor, instalação de um novo sistema de admissão de ar, escape esportivo, intercoolers maiores, turbocompressores atualizados ou até mesmo uma troca completa do motor. Aerodinâmica. O GT-R R35 já possui um design aerodinâmico eficiente, mas adicionar componentes aerodinâmicos extras pode melhorar a estabilidade em altas velocidades. Spoilers, difusores traseiros e saias laterais são exemplos de modificações aerodinâmicas populares. Um Nissan GT-R R35 preparado com 1000 cavalos de potência é uma máquina extremamente poderosa. Para atingir essa potência, é necessário fazer modificações significativas em várias áreas do veículo. Aqui estão algumas das principais alterações que podem ser feitas para alcançar esse nível de desempenho. Motor. O motor do GT-R R35 é um V6 Bin-Turbo de 3.8 litros de fábrica. Para atingir 1000 cavalos, é comum realizar atualizações extensas do motor. Isso pode incluir a instalação de componentes internos mais fortes, como pistões forjados, bielas de alta resistência e um virabrequim reforçado. Além disso, é comum substituir os turbocompressores originais por unidades maiores e mais eficientes, bem como aprimorar o sistema de admissão de ar e o sistema de escape. Sistema de combustível. Com um aumento significativo na potência, é necessário garantir que o sistema de combustível possa fornecer uma quantidade adequada de combustível. Isso pode exigir a instalação de bicos de combustível de alta vazão, uma bomba de combustível de alto desempenho e, em alguns casos, a modificação ou atualização do tanque de combustível. Transmissão e embreagem. A transmissão original de dupla embreagem do GT-R R35 geralmente precisa ser reforçada para lidar com 1000 cavalos. Isso pode envolver a instalação de componentes internos mais resistentes, como embreagem de cerâmica reforçada, discos de embreagem mais fortes e uma remap de transmissão para lidar com o aumento de potência. Sistema de resfriamento. Com o aumento na potência, é essencial garantir que o motor e os componentes do sistema de resfriamento sejam capazes de lidar com o calor adicional. Isso pode envolver a instalação de radiadores maiores, intercoolers de maior capacidade e até mesmo um sistema de resfriamento de óleo aprimorado. Controle eletrônico. Um GT-R R35 com 1000 cavalos geralmente requer um remap para otimizar o desempenho e garantir que todos os componentes trabalhem juntos de forma eficiente. Isso pode ser feito por meio de uma reprogramação da unidade de controle do motor, ECU, ou a instalação de um sistema de gerenciamento do motor independente. Suspensão e freios. Com um aumento significativo de potência, é importante atualizar a suspensão e os freios para garantir um manuseio adequado e uma capacidade de frenagem correspondente. Isso pode incluir a instalação de molas e amortecedores ajustáveis, barras estabilizadoras mais grossas, discos de freio maiores, pinças de freio de alto desempenho e pastilhas de freio de qualidade superior. Se inscreva no canal e deixe seu like.